Hoje, nós vamos falar sobre vetores. Assim como os números, eles são uma ferramenta matemática que usamos para descrever o mundo. Também, em ambos, podemos realizar as operações básicas que estamos acostumados. A diferença é que vetores, além de terem intensidade, têm orientação no espaço, o que permite caracterizar grandezas que os números sozinhos não conseguem, mas com a inconveniência de obedecerem a regras diferentes dos números. Então, hoje, veremos como lidar com essa matemática diferenciada dos vetores. Mas antes, eu preciso ir no habitat natural deles para buscar uns exemplares de vetores. Já volto. Isso é um vetor. Bom, é uma das três maneiras de representá-lo. Essa forma geométrica, em que o vetor é uma flecha, é mais intuitiva no primeiro momento, porque conseguimos ver as duas informações que o vetor carrega consigo: a magnitude, vista no tamanho dele, e a orientação, vista por onde o corpo e a cabeça dele apontam. Então, os vetores podem ser usados para descrever a velocidade de um corpo, por exemplo. Para definirmos completamente essa grandeza, precisamos de magnitude e orientação. Um número consegue representar apenas uma dessas informações de cada vez, mas ambas precisam ser bem estabelecidas, porque cada uma muda completamente o contexto que estamos analisando. Então, como é que brinca com os vetores? De vez em quando, eles nem são tão diferentes dos números, que já sabemos mexer. Um exemplo de soma é 3 mais 4 é igual a 7. Surpreendentemente, com os vetores é quase a mesma coisa. Um vetor de tamanho 4 mais um de tamanho 3 dá um de tamanho 7. Já a subtração de números, como 4 menos 3 igual a 1, também é parecida com a subtração de vetores. Podemos ainda imaginar que subtrair é o mesmo que somar um número negativo. Essa ideia também pode ser usada para vetores, em que subtrair um vetor do outro é o mesmo que somar o oposto do seguinte. E multiplicar também é semelhante se lembrarmos o que é uma multiplicação. 4 vezes 3 é 12, porque temos literalmente 4 somando 3 vezes. Então, multiplicar esse vetor por 3 é o mesmo que somar ele 3 vezes, o que estende o tamanho dele em 3 vezes. Analisando esses exemplos, a gente conclui duas coisas: que a soma é a operação mais da hora e que existe esse caso específico em que é muito fácil de se lidar com vetores, quando eles estão na mesma direção. Por isso que muitas vezes vamos dar um jeito de transformar os vetores para que possamos usar essas propriedades mais simples. Apesar de ser fácil somar vetores na mesma direção, às vezes é mais trabalhoso transformá-los para ficarem assim. Então, como que se soma vetores da maneira geral, quando eles não estão na mesma direção? Como desse jeito? Primeiro, vamos entender o que de fato é uma soma. Veja, quando fazemos uma operação com números, o resultado é um número só, mas que contém a informação que os outros dois números representavam. Nesse caso, não importa se temos 3 mais 4 ou 7, eles são a mesma coisa. Por isso até usamos o sinal de igual. Com os vetores é a mesma ideia. Num exemplo prático para deixar mais intuitivo, veja essa partícula que tem velocidade horizontal de 4 e vertical de 3. O resultado da soma desses dois vetores é um vetor só, que substitui aqueles vetores,
mas que mantêm o mesmo movimento que provocavam. A partícula continua andando 4 para a direita e 3 para cima, mas representamos isso por meio de um vetor na diagonal. No fim, nada muda, só o jeito que vemos o problema. Agora, para calcular exatamente o formato desse vetor, vamos imaginar o efeito de cada vetor individualmente. Primeiro, o vetor azul traz a partícula para a direita, depois, o vetor vermelho traz a partícula para cima. Porém, esse mesmo movimento pode ser descrito por esse vetor verde, indo do início até o fim de uma vez só. Como essas duas situações resultam no mesmo efeito, então a soma desses vetores azul e vermelho tem que ser exatamente esse vetor verde, com essa magnitude e orientação específicas. A grande sacada aqui é observar que os vetores fecham um polígono, nesse caso um triângulo, porque temos 3 deles. Em outras palavras, a maneira que somamos vetores geometricamente é pegando o início de um vetor e o botando no fim do outro. Podemos ainda fazer isso com quantos vetores quisermos. A soma de todos esses vetores será o vetor que parte do início do primeiro e vai até o fim do último. Com essa representação, podemos usar todas as fórmulas da geometria plana e trigonometria para acharmos as características desse vetor resultante. Se quisermos achar o tamanho dele, podemos usar Pitágoras, já que temos um triângulo retângulo. Mas se isso não fosse um triângulo retângulo, teríamos que usar a lei dos cossenos, e assim vai. Mas na prática, calcular o vetor resultante da soma de vários vetores por geometria não tem como. Quem já viu um pouco de geometria deve ter percebido que a maioria das fórmulas que existem são para triângulos ou polígonos convexos regulares todos bonitinhos, e não para um hexágono todo fodido que nem esse. Quando tivermos vários vetores, quase sempre será mais fácil decompô-los antes de somá-los. Decompor, de certo modo, é o contrário de somar. Se na soma temos vários vetores e acabamos com um, na decomposição transformamos um vetor em vários. Isso pode parecer que vai mais atrapalhar, porque vão surgir mais vetores na conta, e ainda existem infinitas maneiras de decompor um vetor, o que pode causar uma confusão. Mas não decomporemos de qualquer forma. Vamos fazer de uma maneira específica, que vai facilitar muito. Vamos decompor cada vetor em componentes na vertical e horizontal. Nesse exemplinho, o único vetor que vamos decompor é o verde. Todos os outros já estão na vertical e horizontal, o que na prática acontece muito. Decompondo ele, nos encontramos naquela situação específica em que podemos somar os vetores como se fossem números. No caso, os da vertical se somam entre si e os da horizontal também. Aí o vetor resultante daqueles tantos vetores se reduz a isso. Muito mais fácil fazer assim do que montar um polígono gigantesco. Tá, então como que de fato a gente decompõe um vetor? Nós usaremos a trigonometria. Mas primeiro, vamos desenhar os eixos de coordenadas em que vamos decompor o vetor. Aí, para desenhar as componentes dele, a gente desenha 2 vetores contidos nos próprios eixos coordenados, que vão do centro até onde o vetor principal acaba, que eu representei com essas linhas pontilhadas. Com isso, nós já temos o sentido das componentes. Para achar a magnitude delas, nós montaremos um triângulo retângulo com todos os vetores que temos para aí sim usar a trigonometria. Se dissermos que o vetor principal tem magnitude v e os outros vx e vy, podemos usar as definições de seno e cosseno com um dos ângulos desse triângulo retângulo. Aí é só isolar nas equações e pronto! Temos as componentes que representam o vetor inicial. Sempre é para ser possível decompor o vetor desse jeito. Mas se ficar difícil achar o ângulo para botar nas fórmulas ou alguma outra coisa, talvez o eixo de coordenada escolhido não tenha sido melhor. Quero lembrar que, como podemos decompor um vetor de qualquer maneira, podemos escolher quaisquer eixos coordenados que quisermos. Ele pode estar virado para um lado ou de cabeça para baixo, não importa. Inclusive, essa mesma ideia é o ponto principal que se usa para resolver um problema de plano inclinado na física.
Tendo essa facilidade de operar com vetores em mente, surge a notação que eu chamo de analítica. Nessa notação, os vetores são representados diretamente pelas suas componentes. Os números multiplicando as letras representam a magnitude de cada componente, e as letrinhas I e J representam os sentidos das componentes nos eixos coordenados. Geralmente o I aponta para a direita e o J para cima. Então esse vetor A é o vetor que tem componente horizontal de 4 para a direita e componente vertical de tamanho 3 para baixo, porque dessa vez o menos inverteu o sentido. Com essa notação fica muito mais fácil de realizar operações com vetores, já que reduzimos os vetores a números. O único detalhe é que os J se somam com os J e os Is com os Is, mas não I com J. Mas se tu olhar bem de perto, talvez tu note que essa notação se parece com números complexos. E números complexos meio que se parecem com vetores. Eles também são representados por módulo e orientação. Mas a semelhança entre números complexos e vetores vai ter que ficar para a próxima.